Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. E hoje eu quero revelar alguns segredos que passam desapercebidos por todos. Hoje vamos falar sobre os amuletos, os kamiot, os amuletos que servem para uma mulher ter um parto seguro. Estaremos falando sobre o Hanzá, também sobre os triângulos mágicos, os quadros e os retângulos também, que fazem parte de todo o contexto dos amuletos, o hexagrama, a menorá, a mão, o disco e também a crescente do crucifixo. Por que você não deve usar alguns destes símbolos? E quero falar também sobre as letras da Cabala, as letras cabalísticas, os óleos e a essência. Eles falam óleos da unção, mas estaremos falando sobre todos esses detalhes que provavelmente não falam para você. Estarei revelando alguns segredos aqui sobre os amuletos e para que eles servem, quem pode usar, se é proibido usar tais amuletos. Vem comigo, estaremos falando sobre esse assunto aqui no nosso projeto Revelando o Oculto. Mas o meu propósito aqui é de desmistificar, trazer o que está oculto dos nossos olhos. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. A história se inicia dos nossos povos, dos nossos antepassados, os povos mais antigos da civilização. O homem sempre tentou se proteger do infortúnio pelo uso de objetos que ele considera sagrados. Ou de outra forma, por exemplo, de forma mágica, de forma grande e potente, de algo energético, de algo protetor. Uma das formas de fazer isso é manter o objeto perto de si. Muitas vezes, esses objetos devem ser usados em uma peça de roupa, e para que os espíritos malignos que causam infortúnio não ousaria atacar alguém que esteja protegido com estes amuletos. Foi sugerido que esse desejo de proteção é a fonte do hábito do próprio homem de se adornar com joias e outros ornamentos de proteção. O costume desenvolvido para as pessoas teriam consigo como pedaços de papel, pergaminho ou discos de metal escrito com várias fórmulas que protegeriam o portador de doenças ou mal olhado ou outros problemas. O uso da inscrição com meio de afastar os maus espíritos decorreu da crença nos primeiros tempos na santidade e no poder das palavras. Assim foi usado os escritos chamados de kameiot. Esses artefatos são conhecidos como amuletos para outros tipos de amuletos e itens de proteção, e até mesmo esses amuletos foram usados e são usados até hoje para magia. Não se sabe se os amuletos foram usados no período dos profetas,
Não se há uma confirmação aqui se os profetas bíblicos usaram tais amuletos. Mas há uma pequena história no Talmud. Agora não me recordo qual o passuque escrito no Talmud, que me lembra bem sobre um determinado amuleto contendo os 72 nomes do Santo Kadosh Baruch Hu, que era utilizado em alguns detalhes de alguns profetas, num cajado, e isso foi explicado muito em alguns pasuk. Na Guemará também cita muito sobre esse assunto. Bom, presumo então que eles foram utilizados, mas não há nenhuma evidência direta para provar isso. No judaísmo tradicional não considero o tefilim e nem a mezuzá como um amuleto. Seja quais foram os antecedentes originais como amuletos, o propósito do tefilim é bem declarado, é um sinal na mão. A mezuzá e o tefilim, que são chamados de filactérios, sugere que isso, no mesmo propósito, há uma interpretação tradicional como o sinal. E era um lembrete, e esses objetos é realmente um lembrete dos mandamentos do Santo Kadosh Baruch Hu, de um dever de cada Yehudim de dar o seu testemunho. Isso está escrito no Devarim 6 e 8, e a proximidade imediata do Pasuk a respeito parece que o seu propósito é o mesmo. Enquanto o rito bíblico envolve os ombrais, como está escrito em Shmot 11, 7 e 13, isso tinha uma função antropóica da tradução atual para os amuletos que são frequentemente mencionados na literatura talmúdica. O termo usado é kamea, ou kamia, ou kamiot, uma palavra cuja origem é obscura. É possível que se deriva da raiz que significa a palavra ligar, assim como traz o Rashi no Talmud. Ele menciona dois tipos de kamiot, um escrito e o kamia shel ikrim, que é um kamia feito de raízes de uma certa planta. Bom, eu vou estar falando sobre, possivelmente nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu estarei trazendo todos os remédios de ervas que estão escritas na Guemará, no Talmud e dentro da própria Torá. São milhares de remédios de ervas para todos os tipos de doenças. Encontrei e com provas. Eu estarei trazendo aqui para vocês sobre as raízes, os remédios que Hashem deixou para a humanidade, para todas as curas do corpo, sem necessidade alguma de remédios farmacêuticos. Mas vamos continuando. Um kamea feita de raízes de uma certa planta. Isso está escrito no Shabbat Rabbah 61a. Mas pode vir de uma raiz árabe, que significa enforcar, a palavra kamea. Em ambos os casos, a referência é claramente algo que está amarrado ou pendurado numa pessoa, como kohut. Caso a referência é claramente algo que está amarrado. Em 1926 foi achado um pergaminho escrito com uma citação, incluindo várias fontes das escrituras. Isso está escrito no Shabbat Rabbah 61b. A questão também surgiu se os amuletos foram investidos com a santidade dos pergaminhos das escrituras e se eles deveriam, portanto, ser salvos de uma conflagração ocorrendo no Shabat. Isso é escrito no Sofei Shabat 13. Mas infelizmente não há nenhum registro no Talmud das inscrições nos amuletos.
Mas veja, no Talmud, na Parashá Yona 84a, a Baraita afirma que especificamente eles não são sagrados. E eles, juntamente com os outros textos que contêm citações das Escrituras. Isso está escrito em Berahot. Isso devem ser deixados para queimar. No texto original de Tzofet Avot, entretanto, nenhuma menção é feita dos Kameyot, os amuletos posteriores. Eles foram escritos com citações relevantes para o seu propósito específico. O texto cita a bênção sacerdotal, incluindo as letras Yud Re e Shin Dalet Yud. Em Bamidbar 6, 24 e 26, foi considerado eficaz contra o mal olhado, as permutações e as combinações das letras dos diferentes nomes do Santo Kadosh Baruch Hu, com frequência. E elas usadas com frequência, também incluindo os nomes dos Malachim, que também eram muito comuns, utilizados em amuletos. O amuleto mais simples continha uma inscrição do nome do Santo Kadosh Baruch Hu em um pedaço de pergaminho ou metal, geralmente feito de prata, que contém a letra Re, Todo-Poderoso. Esse é o significado. Sendo muito popular, então, este amuleto contendo a letra Re. Estes ainda aparecem com destaque de pingentes usado por mulheres judias até hoje, nos dias de hoje. Mas e a eficácia do amuleto? Bom, não dependia apenas da inscrição, mas também da pessoa que escreveu. Quanto mais piedoso o autor que escreveu esse amuleto, mais eficaz era o amuleto. Veja que incrível. Isso não depende apenas do amuleto, mas sim de quem o escreveu, de quem fez o amuleto. É por isso que você tem que tomar muito cuidado aonde que você compra ou quem faz esses amuletos. Isso também contém uma energia pessoal, até da pessoa que fez esse amuleto. Então, se for pedir para alguém fazer um amuleto para você, que essa pessoa seja uma pessoa piedosa, que essa pessoa seja um tzadik, principalmente um tzadik. Agora imagina uma pessoa ambiciosa, uma pessoa voltada apenas para o dinheiro, para os bens materiais, para os bens físicos, uma pessoa egoísta fazendo um amuleto para você. Bom, não aconselho. Continuando, o Talmud, ele diferencia entre os amuletos especificados e os especializados, e para que eles servem. Até mesmo os amuletos comprovados. O primeiro provou a sua eficácia curando uma pessoa doente em 3 ocasiões diferentes, ou 3 pessoas diferentes, e, portanto, pode-se usar tal amuleto fora de casa no Shabat. Isso está escrito no Shabat Yona 6 e 2. No Talmud, Shevuot 15b, afirma que é proibido recitar versos da Torá com o propósito de curar uma doença existente, mas é permitido proteger contra possíveis doenças futuras. Veja, está escrito no Avodat HaKohanim 11 e 12. Bom, é proibido recitar versos da Torá para a cura, mas é permitido você se proteger das doenças futuras. Bom, e como se proteger das doenças futuras? Existem vários métodos. A própria leitura da Torá, ela cria uma proteção a todas as pessoas que fazem a leitura diária na Torá.
e salvaguardando também a leitura do Tehillim, diário e constante. Este é um meio clássico de proteção de qualquer tipo de doença do corpo. Bom, este é um amuleto, mas não utilizado no corpo, um objeto, mas sim é um objeto de leitura que protege o nosso corpo de qualquer entrada de doenças e também de espíritos. Lembre você, essa distinção foi igualmente aplicada aos amuletos durante a Idade Média. E toda a atitude rabínica em relação aos amuletos, ela variou consideravelmente. A propósito disso, até o Maimônides, seguindo o seu precedente, o Saadia Gaon e seu filho, ele se opôs ao uso de amuletos e se posicionou fortemente contra a loucura dos escritores de amuletos. Veja, na Idade Média já existia um complô, existia os a favores e os contras. Ali já se iniciaria um debate entre os grandes entendedores da Halahá e da Torá. Bom, isso está escrito no Guia dos Perplexos 1 e 61, o Yad Tefilin 5.4. Este também se opôs ao uso de objetos religiosos, como o rolo da Torá e o Tefilin, para a cura de doenças. Bom, está proibido. A Halahá trouxe que está proibido utilizar o rolo da Torá e o Tefilin para a cura. O Yad Avodat HaKohanim 11.12, como mencionado antes. Por outro lado, entendemos que Shlomo e Avraham e Nachmanides permitiu o uso de amuletos. As tradições mágicas anteriores, incluindo o uso de amuletos, os amuletos mágicos, contendo os nomes dos malachins, dos anjos, combinando então as letras hebraicas. Fundiram-se posteriormente com a Cabala e passaram a ser conhecidas como a Cabala prática. Opa, já temos um indício aqui de como ter esses amuletos, os nomes, os 72 nomes e as combinações das letras. Bom, não vou explicar aqui, mas muitos textos místicos como o Sefer Yetzirah e o Sefer Raziel contêm instruções para a preparação de amuletos e outros amuletos para diversos fins. Daqui a pouco eu vou chegar na parte da Mezuzá, tá? E também da Hanzá, a proteção para o nosso corpo e a proteção para uma mulher que vai ter um parto, para que ela tenha um parto seguro. Continuando, após a expulsão dos judeus da Espanha, a crença na eficácia dos amuletos se espalhou para toda a Europa ocidental. Isso chegou em Eretz, Israel, espalhou-se em Tzfat, o centro da Cabalá, para toda a parte do país. Isso se estendeu por toda a parte de Israel. Mas há aqui uma controvérsia mais veemente da história judaica, que foi causada por um amuleto como Jonathan, o rabino Yamburg, que foi acusado por Yaakov por ter usado um nome falso do Messias ou do Mashiach, como Shabbatai, Zevi, em amuletos. Bom, foi colocado o nome do Mashiach em um amuleto e esse Jonathan foi acusado de colocar o nome falso em um amuleto que é proibido. E então ele negou a acusação. E
É interessante que a validade de escrever os amuletos não tenha sido questionada na controvérsia da sociedade. Em um ataque particularmente contundente contra o racionalismo de Maimonides nessas questões, que ele traz como Elias, Eliarro e Shlomo, e também Gaon de Vilna como um amargo oponente do racidismo, que também endossou o uso de amuletos. A crença em amuletos diminuiu gradualmente com a emancipação dos judeus e europeus, embora a Europa Oriental tenha permanecido difundida até a Guerra Mundial, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Os cameote, em particular, eram usados durante a gravidez para evitar abortos. Os amuletos chamados de kimpet também foram colocados acima da cabeça sobre o travesseiro de uma mulher em trabalho de parto, para afastar o demônio maligno. Entre as comunidades orientais, os amuletos ainda são amplamente utilizados. Muitos amuletos foram escritos em pequenos discos de prata e ouro e outros metais, usando então como pingentes em volta do pescoço. Sendo os amuletos de tamanho pequeno, os versículos e nomes bíblicos eram indicados por suas letras iniciais, resultando em uma inscrição frequentemente muito difícil para decifrar. A comunidade samaritana usava nomes de anjos desconhecidos, até mesmo pela tradição judaica. Esse era um grande erro. Bom, e para essas leis específicas sobre os amuletos, você pode encontrar escritas no Shulchan Aruch 301, 24, 27, 305, 334, está lá sobre todas as proibições sobre os amuletos. Bom, o primeiro tópico aqui é os amuletos para o parto seguro e proteção para os bebês. Isso é importante. Os amuletos e talismãs destinados a proteger as mulheres no parto e seus recém-nascidos eram uma parte significativa da religião popular judaica na Europa e também pelo mundo islâmico. O alfabeto de Benzira, no final do século XIX ao século XX, ele promulgou a lenda de Lilith, a primeira mulher, Eva, Rava, que afirmava ter sido criada para prejudicar os bebês recém-nascidos. De acordo com a tradição popular, Lili foi convencida por 3 malachins que ela seria capaz de entrar em uma casa para ferir um bebê ou sua mãe, sempre que visse suas imagens ilustradas ou seus nomes escritos em amuletos. Veja aqui a advertência de você não ter conhecimento nos textos hebraicos. O Sefer Raziel traz a primeira impressão no Amsterdã em 1701. E esse livro traz uma compilação da magia cosmológica e os ensinamentos místicos populares entre as comunidades Arkenazi e Sefaradi, e continua então a receita para um amuleto escrito para proteger uma mulher em trabalho de parto. Isso está escrito no Sefer Raziel. Bem como para um bebê recém-nascido, para proteger-se de Lili. Os judeus poloneses e russos colocaram o próprio livro sobre o travesseiro das mulheres em trabalho de parto. No Iraque foi colocado na cadeira de Elias, de Eliarro, um objeto que se acredita ter poderes protetores, que foi colocado no centro da sala aonde estava uma mulher em trabalho de parto. Na Europa, os amuletos para proteger mães e bebês eram geralmente escritos ou impressos em papel, às vezes com ilustrações. No reino muçulmano, objetos de proteção são feitos de metal, especialmente ouro e prata eram os preferidos também, e eles funcionavam como joias para as mulheres e crianças pequenas.
Os textos místicos e as fórmulas escritas nesses amuletos não diferiam significativamente no Oriente ou também no Ocidente. Amuletos de parto na arte, enquanto os textos hebraicos escritos nos amuletos judaicos nos diferentes países, como no Oriente e também no Ocidente, muitas vezes compartilham fórmulas, nomes e seleções de versículos bíblicos semelhantes a imagens desenhadas naqueles que são ornamentos que variam muito, refletindo suas crenças, suas tradições populares, ideias visuais e também as suas influências nas artes folclóricas locais dos seus países. Isso é melhor especificando pelos amuletos de parto, a categoria mais predominante de amuletos existentes produzidos na Europa e nas terras do Islã. A partir do século XVII, isso começou a se refletir em uma alta taxa de mortalidade de crianças antes da Era Moderna. Os amuletos de parto alemães, em papel, são frequentemente impressos com pequenas tochas figurativas, expressando os papéis ideais esperando para o recém-nascido quando crescer. Por exemplo, os amuletos para o recém-nascido do sexo masculino retratam um menino segurando um livro aberto, do qual ele lê, enquanto os amuletos para uma mulher mostram acendendo uma típica lâmpada em forma de uma estrela usada pelos judeus alemães. O prosélito Avraham ben Yaakov, ele estava trabalhando para uma aculturada comunidade holandesa. Ele declarou seu amuleto popular como uma imagem bíblica que ele copiou de uma Bíblia cristã, retratando então Rava e Adã nus no paraíso. Na Polônia, os amuletos coloridos feitos à mão eram preferidos com desenhos complexos, incluindo uma ampla seleção. Por outro lado, as imagens protetoras preferidas eram imagens convencionais dos locais sagrados, como o templo de animais, como um par de leões desenfreados que simbolizam qualidade humana e ideais, que significa também seja forte como o leão. O leão era uma imagem utilizada como símbolo também de como ser forte como o leão. Esse é apenas um significado, incluindo então dentro da imagem de amuletos. Veja, a ideologia de muitas crenças, de muitas religiões, são baseadas em imagens como leões, que também era utilizado como amuletos. E vemos por aí várias imagens contidas aí. E vemos então várias imagens de leões, configurando alguém, ou uma pessoa, ou até mesmo uma tribo. Essa imagem também era utilizada como amuleto. No Pirkei Avot 5:23, imagens de importantes autoridades rabínicas conhecidas por sua conduta correta aparecem também em amuletos do leste europeu como sinal de bênção e proteção. Em amuletos do velho monte da tumba de Raquel, judeus italianos criaram para os amuletos de seus filhos atraentes caixas prata decoradas com apliques de utensílios do templo. Em terras islâmicas, era muito comum os amuletos e joias de prata, não só para recém-nascidos, mas também para crianças e mulheres consideradas fracas e suscetíveis ao mal olhado. Imagens predominantes incluem a mão, chamado de Hanzá. Ambos foram interpretados por Hakiamim, que são locais, por exemplo, como Joseph Haim, do Bagdá, como símbolos embutidos de profundos significados judaicos. O Hanzá, bem como o número 5, eram vistos como portadores de potentes poderes, como mágicos, baseados em fontes textuais judaicos. Por exemplo, 5 está associado ao monograma como a letra Re, o nome sagrado de uma única letra de Hashem, que é frequentemente escrito no centro dos amuletos. Os judeus persas também representavam a imagem fantástica de Lilith,
geralmente mostrada e acorrentada. Em Israel moderno, alguns dos designers, o Hanzá, que traz a letra Yud-He, em particular, foram revividos e desfrutaram da ampla popularidade, e as imagens de rabinos considerados sagrados também. Sefaraditas, quanto os arquenazes, também são comuns. Os amuletos israelenses modernos. Os amuletos iluminados. Iluminações em amuletos raramente são aplicadas para fins de purificação. Eles são utilizados para decorações. Acredita-se que vários desenhos, símbolos e letras eram eficazes para afastar o mal-olhado, desastres ou doenças. Eles consistem em triângulos mágicos, quadrados, retângulos e outras características geométricas. Por exemplo, eles consistem em triângulos mágicos, quadrados, retângulos, o hexagrama, que simboliza a estrela de Davi, a Maguen Davi, ou pentáculo, a estrela de Shlomo. A menorá, com seus 7 ramos, bem como a mão estendida, é frequentemente usada, mas raramente é utilizado também pássaros, animais, figuras humanas. Hassatã e também o Malar, Metatron, podem aparecer. E as letras que ainda são completamente compreendidas e que são conhecidas como a escrita cabalística também configuram em amuletos. Triângulos mágicos. Ao reduzir gradualmente o tamanho de uma inscrição, o espírito maligno é aliviado em sua vítima e a sua influência é assim diminuída. Os triângulos mágicos, portanto, servem com um propósito útil e, quando usados para escrever amuletos, e com uma ideia na mente dos triângulos mágicos. Estes são vários enigmas de amuletos. Hoje, nesse primeiro vídeo sobre os amuletos, os Kamiyot, é impossível trazer todos nessa aula. Na próxima aula estarei trazendo sobre os triângulos mágicos, os quadrados e retângulos, o hexagrama e o significado da menorá, o significado de todos os Kamiyot e qual o propósito e para que eles servem, se você pode utilizar ou não, formas de utilização desses amuletos, quem deve fazer, deixando aqui, principalmente quando entra a esfera do dinheiro, aí que o amuleto fica inválido. Bom, no próximo vídeo estarei falando sobre esses assuntos, sobre os triângulos mágicos, os quadrados, o hexagrama, a menorá, o significado de cada um desses utensílios e qual a forma de você se proteger das doenças. Bom, eu já dei o caminho aqui. Primeiramente, estudo de Torá diário, leitura de Terrilim. Primeira coisa, para se proteger de todas as investidas de alguns espíritos que vivem ao nosso derredor. Bom, no próximo vídeo estarei falando sobre esses assuntos. Que Hashem vos abençoe. Que todos tenham uma ótima semana. No próximo vídeo acompanhará tudo sobre esses assuntos. Que Hashem vos abençoe. Que Hashem vos dê uma ótima semana. E para você que não se inscreveu, se inscreva. Dê o seu like, faz o seu comentário, se você quiser também. Se não quiser também, permaneça aqui. No próximo vídeo estaremos falando sobre esses assuntos. Shalom, Lehitraot e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedoshim b'tzmotav v'tzivenu, kol Torah. Amém. Amém. Shalom. Mas o meu propósito aqui é de desmistificar, trazer o que está oculto dos nossos olhos. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei.